Muito bem, eu entrevisto um professor Oswaldo Augusto de Barros, que é o coordenador do Fórum Sindical dos Trabalhadores. E a produção me deu aqui uma listinha de perguntas que eu vou fazer. Nós vamos falar agora sobre negociação coletiva, até porque, por duas razões. O sindicalismo brasileiro tem uma tradição negociadora, e a Lei 13.467 mudou o paradigma ao estabelecer que o negociado prevalece em relação ao legislado. Eu falo com o presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimento de Educação e Cultura, CNTEC, professor Oswaldo Augusto de Barros. Professor, qual a orientação que a sua entidade, a Confederação, dá aos filiados nas negociações, ou por acordo coletivo ou convenção coletiva? E também se há uma orientação específica quanto ao custeio das entidades sindicais, uma vez que não há mais imposto sindical obrigatório. Muito bem, Franzin. Eu entendo que essa tradição do sindicalismo brasileiro ela é de extrema importância para a segurança jurídica. E tal fato ele fortalece a nossa tese de ter boas negociações. Quando negociamos com o patrão, assinamos pelas duas partes, a patronal e a empregatícia, nós estamos dizendo que aquilo que fizemos é lei. Então, nós estamos fazendo o negociado sobre o legislado, sim, só que de forma equânime, de forma as duas partes estarem participando e trocando dentro das possibilidades do momento. Uma convenção coletiva de trabalho, ela retrata o que está acontecendo com o país naquele momento. Nossa orientação tem sido no sentido de lutar pela manutenção das cláusulas sociais, conquistas de melhorias salariais e a criação de uma contribuição de custeio em função de todo esse tombo que o governo federal está tentando dar no movimento sindical. Agora, essa contribuição de custeio, ela é negocial ou ela tem uma denominação que varia conforme o acordo, conforme o segmento, conforme a região? Em função do que está acontecendo, nós não podemos mais dar apelido para as contribuições, porque o nosso Supremo Tribunal Federal engaveta e coloca todos numa vala comum, impedindo a arrecadação. Nós estamos utilizando o artigo 513, alíquota E, como parâmetro, e cada um está dando o nome que, no momento, foi tratado na Convenção Coletiva de Trabalho. O que eu quero dizer com isso? Esse artigo específico coloca que o sindicato tem que impor o pagamento ou a ajuda ou a contribuição aos seus representados no sentido de dar sustentabilidade. Por qual motivo? Pelo motivo de você estar negociando por ele as regras que vão vigir durante aquele ano ou durante aquele biênio. Dentre essas regras, você tem uma situação econômica favorável ao trabalhador, quer pelas cláusulas sociais, quer pelas cláusulas econômicas. O Congresso Nacional retoma suas atividades e haverá a votação do segundo turno ou a segunda votação da reforma da Previdência. Na primeira, conseguimos alguns avanços ou, talvez, impedimos alguns retrocessos mais drásticos. Queria saber do Fórum Sindical qual é a orientação para a ação das confederações e das federações visando ou impedir a reforma, ou melhorar os seus itens, ou também evitar retrocessos ainda mais graves. Eu acho que a gente fica com a terceira opção, Franzin. Vamos continuar nos posicionando contrário à reforma e usando os argumentos que o Congresso Nacional deve dar melhor atenção à aposentadoria dos trabalhadores, visto que as coisas, a cada dia que passa, ficam mais caras
porque o trabalhador necessita de melhorar sua aposentadoria e não arrecadar mais para a Previdência e ter, ao final, uma renda menor do que a que teria hoje. Agora, a tratativa com os parlamentares será de que forma? Em Brasília, na Câmara e depois no Senado, ou nas suas bases municipais, regionais, ou as duas coisas? Temos dado orientação que trabalhar em Brasília é impossível. É impossível porque são muitas as comissões, o governo está usando de estratégias para manter os deputados cercados, impedidos de falar. Então, o correto, falar com as assessorias, convencer as assessorias e, em grupo, visitar as autoridades nas suas bases. Nós vivemos num país onde a propriedade é concentrada e a propriedade dos meios de comunicação também é concentrada. E, portanto, não é incomum que a grande mídia tenha um discurso único, tem um discurso assim muito parecido, com pequenas variações de um jornal para outro, pequenas variações de um veículo de rádio ou de TV para o outro. Naquilo que diz respeito ao sindicalismo, o discurso é muito uniforme e é contra a gente. Então, a grande mídia procura construir uma imagem negativa do sindicalismo, procura passar a ideia de que os sindicatos são inoperantes, que só querem arrecadar, e isso, evidentemente, contamina a base trabalhadora. O trabalhador escuta rádio, o trabalhador entra nos grandes sites, o trabalhador assiste aos programas de TV. E nós temos que fazer uma comunicação meio assim, a contrapelo, né? Uma comunicação meio contra, digamos, a maré. Então, eu queria saber, no âmbito da Confederação, como é que vocês pensam e como é que vocês fazem para levar até os dirigentes e depois até os trabalhadores esse discurso mais do nosso lado, mais construtivo a respeito do sindicalismo e das conquistas sindicais? Nós temos trabalhado, Franzin, na expectativa de alertar o trabalhador no buraco que ele está entrando quando ele acabar com a sua entidade sindical. Isso tem que ser feito de uma forma proativa, na forma de um diálogo aberto e estando preparado para até mesmo trocar farpas com o entrevistado. Por quê? Porque são extremamente agressivas as posições do porquê não estou colaborando com o sindicato que eu entendo que não me representa. E quando você devolve a ele a pergunta, e por que você não participa do sindicato? Porque eu não sou obrigado por lei a fazê-lo. E é verdade. Então, ele quer a liberdade, mas quer também os benefícios que são conquistados pelo sindicato. Isso é estelionato. E quando você coloca que ele está, então, recebendo um favor sem uma contrapartida, ele cala. Então, eu acho que essa falta de manifestação está fazendo com que ele pense um pouco. O trabalhador, ele não é contra o seu sindicato. É a campanha que é feita, que mostra um lado negro de algumas entidades sindicais, fazendo comparações com o sindicalismo brasileiro. Aí sim, aí fica difícil, é como falar do Congresso Nacional, ou do STF, ou do Supremo Tribunal Federal, e dizer que todos não trabalham de forma correta. Não é verdade. Então, toda generalização ela é preocupante. Desmanchar essa imagem é um pouco mais difícil. Temos feito vários vídeos, temos tido vários diálogos, mostrando questões pontuais. É muito difícil encontrar um programa de televisão, de rádio ou jornalista que se interesse por esse diálogo que você está fazendo. A agência sindical ela faz um trabalho ímpar no sentido de divulgar opiniões. Se elas batem ou não entre as pessoas, para a agência não interessa discutir. Interessa colocar claro a importância do sindicalismo brasileiro. Dessa forma, nós também temos trabalhado. Alertando através das redes sociais, alertando através dos sites,
provocando através de Twitter, provocando através do Instagram, levando mensagens. E o que a gente tem sentido é que, aos poucos, está mudando a história junto ao trabalhador. O trabalhador está vendo que não é tão fácil pedir um aumento de R$50. Não é tão fácil conquistar uma melhoria no plano de saúde. E que o que vai acontecer? Ele vai reduzir salário, e o que vai acontecer? Ele vai perder as conquistas sociais. Ou perder o emprego, porque se ele for muito renitente, ele vai conseguir mostrar que ele não ficou satisfeito. Isso vai colocá-lo na rua. Quando a imagem do sindicato é a do que está negociando, ele fica isento. Talvez, por esses tipos de comparações, a gente consiga uma estrada melhor. Agora, professor, eu queria saber se já há um feedback, ou seja, eu tenho visto que a CNTEC, por exemplo, publica muitos vídeos dinâmicos, né, assim, com a narrativa boa e rápidos, e quero crer que a rede de entidades filiadas, de certa forma, vá também repercutindo para baixo, né, essas mensagens. Vocês já mensuraram, já sentiram se do trabalhador houve, digamos assim, uma mudança de postura e aquele ambiente agressivo que havia 1 ano e meio atrás, mais ou menos, em relação ao sindicato, se isso já está, digamos assim, mais tranquilo? Eu vou dizer para você o seguinte, que tanto do lado do trabalhador como do lado do empresariado. Estamos vendo as assembleias com pessoas que participam das assembleias querendo debater questões e não ficando contra. Querendo pensar no novo e não estar presente apenas para negar a contribuição. E do lado patronal, é interessante a busca pelo acordo coletivo de trabalho. Entidades que começam a verificar que o sindicato que a representa como empresa estão demorando para desenvolver uma convenção coletiva, deixando que a coisa caia para o dissídio coletivo, buscam a solução através de um acordo coletivo que muitas vezes acaba sendo muito interessante para a região onde aquela entidade atua. É muito importante esse diálogo entre patrão e empregado, entre capital e trabalho, porque ele dá aquilo que a empresa precisa e que a lei da reforma trabalhista não conseguiu implantar até agora, que é a segurança jurídica. O que é assinado entre as partes tem sido, até o presente momento, a gente não pode saber o que vai acontecer amanhã, mas até o presente momento tem tido força de lei. E, como força de lei, o empresário sério prefere algo negociado do que a dúvida da lei que amanhã pode ser transformada com alguma inconstitucionalidade.